João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, amém? João 15, de 1 ao 8, peço toda a igreja que se ponha de pé, nós vamos ler João capítulo 15, do 1 ao 8, amém, irmãos? Já está projetado ali no telão, né? E nós vamos ler este texto. Vamos fazer uma leitura responsiva? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Oremos. Pai de amor, Deus eterno, Deus bondoso, Deus misericordioso, mais uma vez, ó Pai, estamos na Tua casa. Estamos aqui, Senhor Deus, para prestar um culto ao Senhor, oferecer um culto ao Senhor. E eu creio que o Senhor está recebendo este culto nos altos céus. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, receber o melhor do nosso louvor, da nossa adoração. E agora também, Senhor Deus, a Tua palavra foi lida em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Receba também no altos céus, ó Pai, esta palavra que vai ser lida e ministrada. E usa o Teu servo, ó Pai, como canal de bênção. Ilumina o Teu servo, inspira o Teu servo. E que a Tua palavra nessa noite, ela possa, Senhor Deus, falar poderosamente a muitos corações aqui. E se há alguém em nosso meio que ainda não tomou uma decisão em servir Jesus, que nesta noite vidas possam receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Usa o Teu servo, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus, irmãos, ele diz que Ele é a videira verdadeira. Nesta noite, irmãos, nós queremos pregar neste tema. Igreja é tempo de darmos frutos. Igreja é tempo de darmos frutos. Irmãos, a igreja ela está aqui na terra para trabalhar, que Jesus colocou a igreja aqui na terra, e para ganhar almas para o reino de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, à toa não. Você não é salvo, irmãos, e depois vai viver uma vida toda salvo, sem fazer nada para o Senhor. Enquanto vivermos aqui na terra, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar almas, nós temos que dar frutos. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem que dar muitos frutos. E nós estamos aqui na terra pregando a palavra aqui na cidade de Itaperuna, anunciando o evangelho, porque esta responsabilidade, este compromisso é da igreja, o ID. Mateus capítulo 28, né? Está escrito, portanto, ID, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 21. É uma responsabilidade da igreja anunciar o evangelho. E nesta noite nós queremos pregar sobre igreja. É tempo de darmos frutos para o Senhor. Primeiro, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a videira. Sobre esta planta
que todos conhecem. A videira é uma plantação de uva. Eu creio que se eu perguntar quem conhece aqui uma plantação de uva, talvez muitos irmãos já foram uma plantação de uva. Há alguns anos atrás, só no Rio Grande do Sul, região fria do Brasil, que tinha plantação de uva. Eu acho que Paraná, Rio Grande do Sul, aquela região ali, Santa Catarina. Hoje já estamos plantando aqui em nossa região uva. Eu conheço vários plantadores de uva aqui na região nossa, na região de São José de Ubá e de Pádua. Irmãos, eu tive privilégio de ir numa plantação de uva, e ali naquela plantação de uva recebi uma aula de um agricultor. Um agricultor me deu uma aula, e como aquela aula falou ao meu coração, porque quando ele falava ao meu coração, aquele agricultor, eu lembrava aqui do texto João capítulo 15, e tudo que ele falou ali está escrito aqui em João capítulo 15. E o senhor Paulo, meu amigo, Antônio, meu amigo, ele é da Igreja Assembleia de Deus, e ele me deu uma aula sobre plantação de uva, o irmão Antônio. E ele disse assim: pastor Silvio, a uva, primeiro nós fazemos a muda, e depois, quando a muda já está pronta e grande, nós plantamos ela. E quando a uva ela é plantada, nós temos que adubar, colocar água no pé, sempre, todo dia tem que cair um pouco de água no pé da uva, para irrigar a uva, e ela também precisa de adubo e ureia, e também de remédio. E ele contou ali sobre tudo sobre a uva. Primeiro, irmãos, eu quero falar sobre a plantação de uva. A uva na plantação, irmãos, quando ela é plantada, ela recebe 3 nutrientes. Primeiro, o adubo e a ureia. O adubo e a ureia ele serve para que a uva cresça. Também a uva ela precisa de todo dia um pouco de água no seu pé, segundo nutriente da uva. E o terceiro é o remédio. Ela precisa também de um remédio. O agricultor ele precisa de passar um remédio, porque senão o marimbondo dá muito marimbondo, abelha na uva, passarinhos e também doenças na uva. Ele precisa de passar um remédio na uva para que ela cresça e cresça viçosa, com qualidade, e quando ela chega na mesa do consumidor, o consumidor pega aquela uva docinha e come aquela uva bem docinha. E ele disse para mim sobre a plantação de uva, e eu disse assim, neste texto, João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, o lavrador. Jesus é a videira, ele é a videira, ele é o pé de uva, a plantação de uva, e o meu pai é o lavrador. E a igreja do Senhor Jesus são os ramos. Nós, irmãos, que somos igreja do Senhor Jesus, somos ramos verdes, viçosos. E o ramo que é verde, que é viçoso, ele tem que dar fruto. Nós somos ramos verdes. E também, irmãos, na plantação de uva, ramos seco. O ramo seco, irmãos, ele é cortado. Mas sobre, irmãos, a plantação, primeiro vamos falar sobre a primeira etapa, o primeiro ponto, a plantação da uva. Primeiro ponto da mensagem desta noite. Assim como a plantação de uva, ela precisa de 3 nutrientes: adubo, água e remédio, para ela crescer. Tudo isso é para que a plantação de uva, o pé de uva, ele cresça com muita força e muita saúde e dê uma uva doce, saborosa. Jesus, irmãos, também ele é a videira, e nós somos os ramos da videira. E para nós darmos frutos, e para nós também crescermos cheios de Deus em nossa vida, nós precisamos de estar ligados na videira que é Jesus.
Se o cristão não estiver ligado na videira, ele não vai dar fruto. Judas, irmãos, ele não deu fruto porque Judas, ele traiu Jesus, ele não estava ligado na videira. Ele era um discípulo de Jesus, mas era um traidor. E o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e o cálice, deu aos seus discípulos, ele disse: aqui tem um que é um traidor, que vai me trair. E era Judas. E Judas traiu Jesus, e Judas era um ramo seco, um ramo que ele não cresceu viçoso, ele não cresceu com força, saudável, ele não deu fruto. Mas a Bíblia fala também sobre os outros 11 discípulos, eles deram muitos frutos. Em Atos capítulo 2, versículo 41, Atos capítulo 2, o texto fala sobre a igreja primitiva, os primeiros cristãos, e os discípulos pregando o evangelho ali em Jerusalém. E em uma das mensagens do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteu ao evangelho. Sabe por que quase 3.000 almas se converteram ao evangelho? Naquele dia em que Pedro pregou o evangelho, porque Pedro, ele estava ligado na videira. Pedro, ele estava ligado em Jesus, onde Jesus estava, Pedro ia atrás. Se Jesus ia na Samaria, Pedro ia com Jesus. Se Jesus ia para a Galiléia, Pedro seguia Jesus. Se Jesus ia para a Judéia, Pedro seguia Jesus. Se o Senhor Jesus ia para Jerusalém, o Senhor Jesus indo para Jerusalém, Pedro seguia Jesus. Ele estava ligado na videira. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos. Somente Judas não estava ligado na videira. E para a videira, irmãos, dar frutos, ela tem que crescer saudável. E o agricultor, irmão Antônio, ele disse: pastor Silvio, você está vendo essa videira com tantas uvas? Irmãos, era tanta uva, a produção, uma grande produção de uva ali em Pádua, e a uva dele muito doce. E ele disse: sabe por que essa videira está produzindo muito? Porque ela cresceu saudável, ela cresceu, e os seus ramos secos foram cortados, e somente os verdes ficaram, os ramos bons, os ramos que dão frutos. E ela cresceu saudável, cresceu com força, e ela deu muitos frutos por causa do cuidado do agricultor. O agricultor é Deus. O agricultor lá da plantação de uva em Pádua é irmão Antônio, mas o agricultor aqui na Bíblia é Deus. Deus é agricultor, a videira é Jesus, e o Senhor Deus, Ele cuida de nós. O Senhor Deus, Ele quer que cada um de nós venhamos dar muitos frutos, não poucos, mas muitos frutos. E o cristão, ele tem que dar frutos, irmãos. E para o cristão ele dar muitos frutos, irmãos, é preciso, para o cristão crescer saudável, cheios de Deus em sua vida, ele vai dar muitos frutos. E o cristão também ele precisa de 3 nutrientes para ele dar fruto. O cristão ele precisa de muita oração. Se você, meu irmão, orar sem cessar, a Bíblia nos manda orar sem cessar, vigiar e orar constantemente. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. E nós temos que orar, irmãos, constantemente. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que os nossos irmãos primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e em orações. Eles perseveravam em orações. Os nossos irmãos primitivos, a igreja orava todos os dias. Nós oramos aqui na igreja aos domingos, às quintas-feiras. Mas você, meu irmão, em sua casa, se você quer dar fruto, ore todos os dias. Ore de manhã ao acordar, ore à noite ao dormir, ore na hora do almoço, ore ao intervalo antes do almoço e ao acordar, o intervalo do almoço, ao acordar, ao café, ao almoço, ore. Ore constantemente. Os grandes avivamentos, os grandes homens de Deus evangelistas, Moody, irmãos, eu li sobre a vida de Moody. Moody era um homem de oração.
Moody, ele orava muito. Billy Graham, um homem de oração. Sabe por quê? Billy Graham, Moody e outros grandes homens de Deus foram usados por Deus, e eles deram muitos e muitos frutos, porque eles viveram orando. E você, meu irmão, você precisa deste nutriente, oração. O segundo nutriente na vida do cristão, o cristão precisa é de leitura da Bíblia. Meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Nós temos, irmãos, que ler a Bíblia constantemente, examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E nós temos que examinar é ler, examinar é estudar. Nós temos que estar sempre estudando a palavra de Deus. Esta palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela toda foi inspirada por Deus. 40 irmãos foram inspirados por Deus, escreveram a Bíblia, e ela foi iluminada, inspirada por Deus. E esses homens colocaram, homens de Deus, eles colocaram aqui na Bíblia tudo aquilo que Deus mandou colocar, mandou escrever. A Bíblia foi inspirada por Deus, eles não escreveram nada mais e nada menos do que Deus mandou escrever. O apóstolo Paulo, irmãos, foi o maior escritor da Bíblia, as suas cartas. E o apóstolo Paulo não escreveu nada mais e nada menos, escreveu o que Deus mandou ele escrever. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele não escreveu nenhum tio, nenhum J mais. Ele escreveu o que Deus inspirou a ele. Irmãos, e você, meu irmão, você quer dar frutos? Lê a Bíblia todos os dias, examine as Escrituras todos os dias. O terceiro nutriente na vida do cristão, para ele dar muitos frutos, é jejum. A igreja, ela tem, irmãos, que orar, ler a Bíblia e jejuar. Irmãos, nós temos que jejuar. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, e ele venceu o inimigo. E ele jejuou, ele se preparou. O próprio Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos que há demônios, irmãos, que eles são expulsos só com jejum e muita oração. Se a igreja não jejuar, irmão, nós temos que jejuar. O Senhor Jesus mesmo disse que demônios que são expulsos com muito jejum e muita oração. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem que buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E no versículo 15 está escrito: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que fizer neste lugar. A oração que nós fazemos aqui dentro da igreja, a oração feita aqui dentro da igreja, quando a igreja ela está consagrada, quando a igreja está vivendo uma vida santa, Deus ouve a oração da igreja. E o Senhor Deus ouviu a oração do rei Salomão. E o Senhor Deus deu condições ao rei Salomão de fazer o templo e também a sua casa. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus ouviu a oração do rei Salomão. E Deus quer ouvir também a nossa oração. Segundo ponto da mensagem desta noite, irmãos. Primeiro falamos sobre a plantação da uva. Segundo é sobre a poda. A poda. O agricultor, irmão Antônio, ele me falou também sobre a poda. O agricultor, ele uma vez ao ano, depois que a uva, ele colhe a uva, depois da colheita. Depois da colheita da uva, o agricultor, o irmão Antônio, ele colheu toda a uva, acabou a uva, ele vai na videira, em todos os pés de uva, ele faz a poda. O agricultor poda os ramos verdes, para eles dar mais frutos no ano seguinte. Sabia que o ramo verde é podado também? Sabia que a igreja também às vezes tem que ser podada? A igreja tem que ser podada. O agricultor, irmão Antônio, ele disse que o ramo verde também tem que ser podado. Uma pequena partezinha
do ramo verde tem que ser tirada, porque aquele final do broto ele é podado para a uva dar força. Não sei se alguns irmãos já plantaram abóbora também. A abóbora, se você deixar a rama crescer e não podar, ela não vai dar fruto. Eu já vi pessoas no final da rama dar uma podadinha nela para ela dar mais frutos, parar de crescer e começar a dar abóbora. Eu já ouvi agricultores falar sobre a abóbora também. E a uva a mesma coisa. A uva ela não pode, chega depois da colheita, o agricultor ele pega e ele poda toda a uva. E na hora de podar a uva, o ramo verde ele é podado finalzinho do ramo. Eu acho que eles falam a gema, né? Tem um local lá que eles podam. E é podado, sabe para quê? Para a uva dar muito naquele ano. Aí quando o agricultor ele termina de podar os ramos verdes, aquele ramo verde ele fica com a força e ele coloca lá a ureia, o adubo, a água, o remédio, e aquela plantação, irmãos, ela dá um fruto com uma força e saudável e saborosa a uva. Quando eu ia lá na plantação, eu gostava de pegar aquele cacho bem grande e comer. Que delícia, docinha a uva, né? Porque ele podou no tempo certo. Aí ela cresceu saudável a uva. Também, irmãos, o agricultor falou sobre o ramo seco. Ramos verdes somos nós cristãos. O ramo verde ele tem que ser podado. Sabia, meu irmão? O irmão tem que ser podado. A igreja tem que ser podada. Por que, pastor, eu tenho que ser podado? Eu não sou cristão, pastor. Às vezes tem crentes que precisa de ser podado. Às vezes é um crente que ele está na igreja, mas ele está com um pé na igreja e outro no mundo, aí ele precisa ser podado. Meu irmão, você não pode estar com um pé na igreja e outro no mundo. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você serve ao Senhor ou você serve ao mundo. Então há momentos que o crente tem que ser podado. Às vezes o crente ele está praticando alguma coisa que não agrada o Senhor Deus, e numa mensagem de exortação, o pastor exorta a igreja porque o crente precisa de ser podado e deixar aquela prática e deixar aquilo que ele está praticando e abandonar o pecado. O crente ele precisa ser podado também, porque às vezes há crentes, irmãos, que precisam de consertar a sua vida. Sabia que a crente precisa de consertar a sua vida? A cristão que precisa de conserto também, por isso precisa da poda. Cristãos, vamos falar também sobre a poda ao ramo seco. O ramo seco, irmãos, também ele é podado e lançado fora e lançado no fogo. Este ramo seco, irmãos, eu creio que aqui na igreja não tem nenhum ramo seco. A igreja batista da Capelinha só tem ramo verde, eu creio, amém? Eu creio que só tem ramo verde aqui na igreja, ramos da videira verde dando fruto, porque o ramo seco da uva, da videira, ele vai ser cortado e lançado no fogo, lançado no fora. E este fogo aqui que a Bíblia diz, os irmãos sabem qual fogo, né? O fogo que a Bíblia diz é o fogo que não se apaga, o fogo que vai se queimar a eternidade, por toda a eternidade. Mas eu creio que aqui na igreja não tem ramo seco, só tem ramo verde, amém? Amém, só tem ramo verde aqui. Meu irmão, se começou o seu ramo secar, ora mais, jejua mais, ler mais a palavra de Deus, que o seu ramo vai enverdecer, vai ficar verde novamente. O seu ramo não pode secar. A sua vida cristã, irmãos, ela tem que crescer. Você tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não pode, irmãos, ser um crente morno. Você não pode ser um crente frio. Você tem que ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção. Você tem que ser um crente, irmãos, um crente que adora o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, eu creio que na igreja não há ramo seco, não, só há ramo verde, porque o ramo seco, disse o agricultor, irmão Antônio, que ele colhia todo o ramo seco, cortava fora, e ele fazia um monte de ramo seco e colocava fogo. Por que ele colocava fogo? Porque o ramo seco não presta para nada, irmãos.
Sabe por que o agricultor disse, irmão Antônio, que o ramo seco era queimado? Porque ele não prestava para nada, o ramo seco não dá fruto. Irmãos, o ramo seco não dá fruto, o ramo que não está ligado na videira não dá fruto. Judas não deu fruto porque ele não estava ligado na videira. E a Bíblia diz que ele se enforcou, ele se precipitou, ele se enforcou, ele não deu fruto, Judas, porque ele não estava ligado na videira. Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas estavam ligados na videira, eles deram muitos frutos. E eu creio que você, meu irmão, você, minha irmã, você, a igreja do Senhor Jesus, você está ligado na videira. Eu creio que você vai dar muito fruto, você vai dar muito fruto, a igreja vai dar muito fruto. Irmãos, e nós estamos aqui neste mundo, irmãos, é para trabalhar para o Senhor Jesus. Jesus nos salvou, irmãos, é para nós ganharmos alma. Quem ganha alma sábio é. E nós temos que ganhar almas para o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem convence, mas quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. E quem é o porta-voz do Evangelho é a igreja. Quem prega a palavra, quem é dispenseiro da palavra de Deus somos nós. E nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. E o agricultor, por último, ele falou sobre a colheita da uva. Primeiro ele falou sobre a plantação, falou sobre a poda e sobre a colheita. Eu quis deixar a colheita por último, porque, irmãos, a colheita Jesus ele vai fazer no último dia. O Senhor Jesus, Senhor Deus, um dia ele vai dizer assim para o seu filho Jesus: filho, é chegado o dia, filho, é chegada a hora. E a última trombeta vai ser tocada. E a última trombeta ela vai ser tocada, irmãos, e todos os quatro cantos do mundo vão ouvir o som da última trombeta de Deus. De norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, nós vamos ouvir a última trombeta. E o Senhor Deus vai dar ordem aos seus anjos vão ajuntar os escolhidos dos quatro cantos da terra, dos quatro ventos da terra, diz a Bíblia. Vão ser ajuntados os escolhidos de Deus, e naquele grandioso dia, a noiva vai encontrar com o noivo nos céus, e no dia do juízo final, o dia da colheita, Deus ele vai separar o ramo verde do ramo seco. O Senhor Deus vai separar o joio do trigo, o lobo do bode. O dia da colheita vai ser o Senhor Jesus quem vai separar. E eu creio que aqui na igreja só tem ovelha. Eu creio que aqui nesta igreja só tem trigo. Eu creio que aqui nesta igreja só tem ramo verde. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, que você é ramo verde. Eu profetizo sobre a sua vida que você é ovelha e que você, meu irmão, vai combater o bom combate. Um dia vai encerrar a carreira e um dia vai guardar a sua fé e vai fechar os olhos aqui e vai acordar lá no céu. Amém? E o agricultor falou sobre a colheita, irmãos. A colheita, irmãos, da uva, o agricultor ele seleciona os frutos. Interessante que eu vi lá o agricultor selecionar os frutos. Os frutos bons, ele era colocado numa caixa linda. Eu comprei muita uva, irmãos aqui lembram, há uns 6 anos, 7 anos atrás, eu comprava muita uva. Eu ia na minha caminhonete lá empada, enchia ela de uva e trazia para Itaperuna. Eu fazia feira com meu sogro, né? Eu e o Sobide, pai da Cláudia, e enchia de uva a estrada e vendia na feira. E a uva, o agricultor, o irmão Antônio, ele pegava a uva boa, saudável, a uva saborosa, a uva sem defeito, e colocava na caixa. A uva sem defeito. Mas a uva ruim, a uva de péssima qualidade, aquela com defeito, aquela que o marimbondo furou ela, aquela que deu um defeito, uma doença, ele pegava, ela lançava no chão e pisava com os pés. Eu perguntei a ele: por que você, além de lançar no chão, você pisa? Ele falou: pastor, essa uva ela tem doença. Ela tem uma doença, tem que lançar no chão e eu piso em cima dela porque ela tem doença. No dia da colheita, irmãos, o Senhor Deus ele vai fazer colheita. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, no dia do juízo final. E o dia da colheita,
Deus julgará o mundo por intermédio do seu único Filho, o Senhor Jesus, o juiz de Deus. O juiz vai ser o Senhor Jesus, Ele julgará este mundo. O Senhor Jesus vai julgar os quatro cantos do mundo, os bons, os ruins, aqueles que aceitaram a Cristo, os que não aceitaram a Cristo, vão ser julgados, grandes e pequenos. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrará diante do Senhor Deus, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e naquele grandioso dia, Deus não vai ter ninguém por inocente, Ele vai julgar todas as nações, tribos, todos os povos, todos os homens vão ser julgados. E os nomes que forem achados escritos no livro da vida, o Senhor Jesus vai dizer assim: fique à minha direita, meu servo, vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a Bíblia diz que os céus vão estar abertos para os salvos. Apocalipse capítulo 21 e 22 está escrito que nós vamos entrar no capítulo 21, que nós vamos entrar pelos portões das mansões celestiais, e nós vamos entrar um a um, os salvos, aqueles nomes que foram achados escritos no livro da vida. Irmãos, naquele grandioso dia eu tenho orado, irmãos, para que toda essa igreja, ninguém fique aqui neste mundo, ninguém fique à esquerda, que ninguém venha a ser lançado à esquerda, que ninguém venha a ser lançado fora. Eu tenho orado pela vida dos irmãos, eu tenho orado para que naquele grandioso dia toda a igreja batista da Capelinha possa entrar um a um pelos portões das mansões celestiais. E no dia da colheita o Senhor Jesus, Ele vai julgar este mundo com justiça. Aqueles nomes que não foram achados escritos no livro da vida vão ser lançados fora. Assim como o agricultor pega a uva saudável, a uva sem defeito, e coloca na caixa, e aquela com doença é lançado no chão, e ele pisa sobre ela, aquele nome que não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado fora, não vai entrar nos céus, não vai entrar na mansão celestial, não vai entrar na Nova Jerusalém. Irmãos, nós temos que porfiar, a Bíblia diz porfiar, nós temos que porfiar por entrar pela porta estreita, e a igreja tem que estar porfiando. Porfiar é o que? Irmãos, nós temos que renunciar a este mundo de pecado, nós temos que morrer para este mundo de pecado, nós temos que negar a nossa carne, e nós temos que a cada dia viver para o Senhor, viver para o nosso Deus. Porque um dia, irmãos, Deus não terá ninguém por inocente. Os frutos bons vão para a caixa, os frutos ruins serão lançados fora. Assim é na parábola, irmãos, aqui, quando o Senhor Jesus, Ele falou sobre a videira verdadeira. Quando Jesus falou aos seus discípulos, irmãos, e o Senhor Jesus disse que o fruto ruim, o ramo seco vai ser lançado fora, o ramo verde, ele tem que ser podado para dar mais frutos, e no dia da colheita, Deus, Ele vai lançar fora todo aquele nome que não foi achado escrito no livro da vida. Irmãos, eu oro a Deus pela minha família. Eu ainda tenho 2 irmãos que ainda não aceitaram Jesus. Eu oro a Deus sempre por esses 2 irmãos meus, Célio e Paulo, para que eles não fiquem de fora, para que eles não venham ser lançados fora, para que eles, irmãos, naquele grandioso dia, o nome dos meus 2 irmãos esteja também escrito no livro da vida. Eu tenho orado pela vida deles, tenho pregado também para os meus irmãos, porque, irmãos, naquele grandioso dia Deus não terá ninguém por inocente. Muitos vão dizer: Senhor, em Teu nome eu expulsei demônio, em Teu nome eu falei novas línguas, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome, Senhor Deus, eu orei, o enfermo foi curado. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. No dia da colheita, Jesus vai dizer, mas Jesus vai dizer para aquele servo que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, aquele servo fiel, aquele servo bom e fiel, aquele servo que viveu aqui neste mundo dando testemunho, que viveu aqui neste mundo, irmãos, sofreu, padeceu, mas
foi fiel até a morte, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse servo fiel, naquele grandioso dia, vai entrar um a um pelos portões das mansões celestiais. E vai valer a pena, irmãos, receber do Senhor Jesus. Nós vamos receber do Senhor Jesus: vinde a mim, bendito de meu Pai. Vinde a mim, Igreja Batista da Capelinha. Vinde a mim, bendito de meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai valer a pena. Eu peço que toda a igreja esteja orando. Eu não quero demorar com apelo nesta noite, mas eu quero fazer um apelo ao seu coração. Há alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus em seu coração e quer receber Jesus?